onde nós estaremos refletindo sobre uma passagem bíblica inspirativa para você, para todos nós. Afinal, é uma passagem que vem da palavra de Deus e quero compartilhar com você, levando-nos à reflexão para as nossas vidas. E a passagem de hoje, você já está vendo aí na tela, está em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Acompanhe comigo. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, que fala assim: O Senhor não retarda em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Vamos ler novamente, acompanhe comigo. O Senhor não retarda em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Então aqui nessa palavra, o apóstolo Pedro está dizendo que Deus, ele não retarda uma promessa. E aqui no entender desse verso, que Deus, ele dá um tempo e que ele deseja algo para o ser humano, para as pessoas. Ok? Então vamos lá. Aqui fala que Deus não retarda a promessa dele. Mas que promessa é essa? No verso 10, que vem logo após esse verso 9, fala ali sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor será como ladrão. O dia que Jesus virá, vai julgar todas as nações, exercer juízo sobre a terra, sobre os seres humanos, enfim. Esta é a promessa. Mas antes que essa promessa seja cumprida, Deus dá um prazo. Ele dá tempo para as pessoas refletirem, analisarem sobre suas vidas, ver o caminho que elas estão andando, enfim, para que elas façam uma autoanálise e ali por diante, então elas venham mudar essa caminhada. Tanto é que, abrindo um parêntese aqui, lá em Ezequiel 33, livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, a partir do verso 6, verso 7 em diante, lá tem uma passagem que Deus outorga, que Deus determina ao profeta Ezequiel para que possa advertir ao ímpio, advertir a pessoa, que se ela está naquele caminho degradante, naquele caminho mau, naquele caminho ruim, que ele tem que advertir essa pessoa. E que se essa pessoa se converter do seu mau caminho, se ela mudar de vida, que Deus não vai requerer o sangue à pessoa, não vai requerer o sangue dessa pessoa que ele mudou de vida ao profeta. Mas que se ele não advertir, Deus vai requerer este sangue, vai cobrar a vida daquela pessoa ao profeta. O que eu estou dando a entender com essas duas passagens? Com essa primeira passagem que eu li, com esse complemento que eu fiz de Ezequiel. Que Deus, o que Deus é? Quais os atributos dele? Quais são as qualidades? Vamos falar assim, mas mais focado no termo atributo. Que Deus é fiel, não é isso? Que Deus é amoroso, que Ele é longânimo, que Ele é tardio em irar-se, tardio em vingar-se. Quem nunca ouviu dizer que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus é longânimo, que Deus é bondoso? E Ele é. Mas também Deus é justo, Deus é perfeito. Deus julga as situações, as coisas e as pessoas e julgará a humanidade um dia na sua perfeita justiça. O ato que uma pessoa fez não vai se igualar a um ato que outra pessoa fez, independente desse ato. Só que Deus, meu amigo, minha amiga, você que está ouvindo e vendo aí, Deus dá oportunidade para as pessoas.
Muitas vezes, infelizmente, o ser humano, o que ele faz? Ele vai deixando, ele vai deixando, ele vai deixando. O ser humano é assim, a humanidade nos tempos atuais é assim e está assim. Eu vou postar para você novamente aí, veja novamente. Aí fala, uma parte aí que, ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça. Ou seja, Deus não quer, ele não quer. Isso dá a entender que a responsabilidade dos atos, das decisões ou das indecisões são das pessoas. Deus dá a oportunidade. Ele mostra os caminhos. Ele mostra o que Ele quer que as pessoas façam, não obrigando-as, claro que não. Não impondo, claro que não. É como um pai e um filho, uma mãe e um filho. Eu sou filho. Quando eu era criança, meus pais me instruíam meus irmãos, né? Sempre do quê? Naquele caminho. Siga por esse caminho. Faça isso. Estude, trabalhe, obedeça. Você que é pai, você que é mãe, você sabe disso. Você vai sempre instruir o seu filho no melhor caminho para que ele te obedeça, porque aquele caminho vai ser o melhor para ele. Conosco, Deus é a mesma coisa. Aqui a palavra fala que ele, em outras passagens desse verso que eu acabei de ler, de 2 Pedro 3,9, fala que ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então Deus deseja. Então a atitude tem que ser e precisa ser das pessoas. Deus dá a oportunidade. Ele dá as chances. Ele mostra ao mundo o caminho, às pessoas o caminho. Mas infelizmente há sempre aquela questão do deixar para depois. Um dia eu vou ver, uma hora eu vou ver. Eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo para fazer, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Aí depois eu cuido disso. Inclusive lá em Mateus tem uma passagem que fala sobre isso. Sobre essas questões do depois. E por falar em Mateus, lembrei aqui, Mateus capítulo 7, né? Verso 13 ao verso 14. Lá fala assim que, porque a porta estreita, o caminho apertado que conduz para a vida. Porque largo e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição e muitos entram por ele. Mas a porta estreita é o caminho da vida. E muitos não querem passar pelo caminho estreito. Por quê? Porque é o caminho apertado, é o caminho da dificuldade, é o caminho do obstáculo, é o caminho do aprendizado, da instrução. Mas ninguém quer aprender, ninguém quer ser instruído a seguir o melhor caminho. Lá em Provérbios 14, 12, fala assim que há caminhos que ao homem parece bom, mas no final são caminhos de morte. E aí podemos pegar esse verso e generalizar até para abranger para vários tipos de contextos, significados diferentes. Mas nós podemos pegar esse verso de Provérbios 14, 12 e focar aqui dentro dessa passagem que eu coloquei no início. Há caminho que as pessoas pensam que são caminhos da vida, né? É o caminho da bênção, da prosperidade, de tudo de bom e de melhor, mas muitas vezes é o caminho da perdição, é o caminho da morte, que inclusive se enquadra direitinho com essa passagem de Mateus 7, 13 a 14, que inclusive também encaixa direitinho, perfeitamente, com essa palavra de 2 Pedro 3,9, para você ver como que a palavra de Deus é perfeita. Ela se encaixa, ela se une. Não é à toa que Salmo 119, 105 diz, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o caminho, para o meu caminho. Ali, Salmo de Davi, né? Davi falando para que a luz, a palavra de Deus é a luz para o caminho dele, então é luz para os nossos caminhos. E voltando aqui para 2 Pedro 3,9, a palavra de Deus é luz para o seu caminho. É luz para os nossos caminhos. É luz para o caminho do homem. Ela dá direção. Ela mostra o caminho. Que caminho é esse? O caminho onde Deus vai conceder às pessoas o quê? A salvação em primeiro lugar. A salvação da alma dela.
A salvação não vou dizer tanto de dificuldades, obstáculos, problemas, que dificuldades e problemas todo mundo tem. Mas quando você tem esse compromisso com Ele, está no caminho dele, você sabe a quem recorrer. Você sabe como buscar. Você sabe onde é a fonte que você vai buscar. Ele é a fonte. Não é à toa que Jesus diz lá em João dos Evangelhos. Tanto em João dos Evangelhos como em várias passagens. Né? Eu sou a luz do mundo, sou o pão da vida. Né? Enfim, o homem precisa buscar esse caminho. Enquanto há tempo. Olha a situação que o mundo está hoje, nos dias atuais. Em todas as situações, né? Em todas as áreas, em todos os setores do cotidiano humano. Há um desentendimento, há um desencontro. As pessoas não se entendem mais. Economicamente falando, em termos de guerra, em termos de convívio de sociedade humana, em termos de governos, em todos os termos, em todos os sentidos possíveis, o mundo está cambaleando. Então Deus mostra através da sua palavra que Ele tem o desejo que as pessoas busquem, que as pessoas mudem, que as pessoas vão até Ele. Mas Ele não obriga, Ele não impõe, Ele não força. É do seu desejo, é do desejo da pessoa. Mas que, infelizmente, claro, se as pessoas não dão ouvido, tanto é que lá no Antigo Testamento tem várias passagens que falam, tem sempre o pronome se, né? Se você fazer isso, se você fazer aquilo. Inclusive até o próprio Jesus, ele faz menção de algumas palavras dessa forma, de algumas mensagens nesse sentido. Se vocês fazerem isso, se vocês fazerem aquilo, se você fazer isso, vai ser para o seu bem. Se você fazer aquilo, vai ser para o seu mal. Então, Deus mostra o caminho, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Ele não retarda a promessa dele de cuidar do homem, de salvar o homem, de um dia Jesus vir aqui nessa terra como ladrão, de executar juízos, de buscar uma igreja que espera por ele. Mas enquanto que isso não acontece, ele está dando oportunidade para você. Então as pessoas precisam, e é importante que elas aproveitem essa oportunidade. Amém? Esta é a palavra que eu gostaria de deixar para todos vocês nesse dia de hoje. Nós vamos ficando por aqui. Agradeço a sua atenção, que esta palavra venha de encontro ao seu coração. Deus abençoe você e sua família, e até a próxima mensagem.